Graça e paz em Jesus a todos. Estamos aqui de volta em nossa segunda parte de nossa quarta aula de epístolas paulinas e gerais. Aqui em continuidade, vamos estar aqui analisando o livro de Tiago. Tiago, o irmão do Senhor. É interessante notar o seguinte, que nós temos 3 Tiagos na Bíblia. 3 pessoas com o nome Tiago, mencionadas no Novo Testamento. Temos Tiago, o irmão de João, pescador, discípulo de Cristo. Temos Tiago, o filho de Alfeu, outro. E temos Tiago, o irmão do Senhor. Tudo aí com passagem bíblica. É importante verificarmos e termos essa atenção à questão do personagem. Um exemplo. Eu estou aqui com o livro de Atos dos Apóstolos aberto. Aqui no capítulo 12, diz o seguinte, versículo 1. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Versículo 2. Fazendo passar ao fio de espada a Tiago, irmão de João. Versículo 3. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Então nós vimos aqui o seguinte, nesse versículo 2, que Tiago, irmão de João, João Zebedeu, Tiago Zebedeu, foi morto. Cortaram ali a cabeça do cidadão, meteram a espada nele. Foi morto. Então, Tiago, discípulo, Tiago, apóstolo, foi morto aqui no capítulo 12. E quando você chega um pouco mais à frente aqui na palavra de Deus, no capítulo 15, temos aqui o versículo 12. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Versículo 13, estamos aqui no capítulo 15. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo, irmãos, atentai nas minhas palavras. Então, Tiago agora está falando aqui, mas para aí. Se no capítulo 12, Tiago, discípulo, apóstolo, foi morto, quem é esse Tiago aqui do capítulo 15? É o Tiago, irmão do Senhor Jesus. Assim como o Judas, que escreveu o livro antes de Apocalipse, é o Judas, irmão do Senhor. Certo? Estamos aqui analisando, verificando. Olha a importância de termos o discernimento, a compreensão dos personagens bíblicos. Bem, o autor do livro de Tiago é Tiago, irmão de Jesus. A data, cerca do ano 48 ao ano 62 depois de Cristo. Por que foi escrita essa carta, essa epístola? Pelas razões que se seguem. Primeiro, para consolar os judeus cristãos que estavam passando por provas severas, perseguições. 2. Para corrigir desordens em suas assembleias, em seus ajuntamentos, nos seus cultos.
Terceiro, para combater uma tendência de separar a fé das obras. Então, por que foi escrita? Para estar consolando os irmãos, para estar corrigindo desordens e para combater uma tendência de separar a fé das obras. Datação. A tradição cristã indica que Tiago, esse Tiago, irmão do Senhor, foi apedrejado até a morte por volta ali do ano 62 depois de Cristo. Então, se ele é o autor, a carta foi escrita antes dessa data. O conteúdo do livro sugere que pode ter sido escrita um pouco antes do concílio da igreja, relatado em Atos capítulo 15, onde teve essa reunião ali por volta de 49 depois de Cristo. Não podemos ser dogmáticos e só se pode concluir que a carta provavelmente tenha sido escrita entre 48 e 62 depois de Cristo. O conteúdo da carta de Tiago. Ao invés de especular ou debater sobre teorias religiosas, Tiago direciona seus leitores para uma vida piedosa. Do início ao fim, o tom desta carta é imperativo. Em 108 versos, são dados 54 mandamentos evidentes. E 7 vezes, Tiago chama a atenção para suas declarações, usando termos de natureza imperativa. Esse servo de Deus escreve como alguém supervisionando outros escravos. O resultado é uma declaração da ética cristã que se iguala a ensinamentos semelhantes no Novo Testamento. Leia esta carta, essa epístola, esse livro de Tiago. Entre no contexto, entre dentro da profundidade que há nesse conteúdo. É muito maravilhoso. Esboço de Tiago. Nesse esboço, primeiro nós temos a saudação, capítulo 1, versículo 1. Segundo ponto do esboço, religião, prática e julgamentos, capítulo 1, versículo 2 ao versículo 18. Dentro desse segundo ponto, nós temos adversidades externas, tentações internas. Terceiro ponto, religião, prática e a palavra de Deus, capítulo 1, versículo 19 ao versículo 27. O que nós temos nesse terceiro ponto? Escutar a palavra de Deus, receber a palavra, obedecer a palavra. Quarto ponto, religião, prática e relacionamentos humanos. Capítulo 2, versículo 1 ao versículo 26. O que nós temos dentro desse quarto ponto? Parcialidade negativa, compaixão positiva. Temos o quinto ponto, religião, prática e discurso. Temos o sexto ponto, religião, prática e mundanismo. Está tudo aí com as passagens bíblicas. O sétimo ponto,
religião prática e negócios. E no nosso 8º ponto, dentro desse esboço, nós temos os apelos finais ali dados por Tiago, irmão do Senhor. Quais são os apelos finais? Por paciência, por um falar puro, por oração, por compaixão. Finalizando aqui esse último ponto, no capítulo 5, versículo 7 ao versículo 11. Leia essa epístola de Tiago, se aprofunde no conhecimento. Amém? Vamos lá. Temos aqui um próximo ponto, o livro de 1 Pedro. Simão Barjonas, discípulo do Senhor. O autor dessa primeira epístola, com certeza, Pedro, data cerca ali do ano 60 depois de Cristo. Aí vem a pergunta, por que Pedro escreveu essa carta? Para animar os fiéis a estarem firmes durante o sofrimento e a exortá-los à santidade. Então, nós temos 2 itens fortes dentro do conteúdo desta carta de 1 Pedro. Ser firme na provação, ser firme na tribulação, na luta, no sofrimento, e manter a santidade, manter a vida com Deus. Ocasião e datação. Pedro se dirige aos cristãos que vivem em várias partes da Ásia Menor, os quais estão sofrendo rejeição no mundo devido à sua obediência a Cristo. Tudo aí com as passagens bíblicas. Ele, portanto, relembra-os de que tem uma herança celeste. O apóstolo Pedro, ele está relembrando aos irmãos perseguidos ali na Ásia Menor, que eles têm uma herança do Senhor aguardando para eles na eternidade. Pedro, ele soube das tentações deles e, portanto, refere-se a eles como estrangeiros dispersos. Uma frase que lembra o exílio de Israel no Antigo Testamento, mas também apropriada para estes cristãos. Eles são, em sua maioria, gentios convertidos. Em um momento, eles não eram povo. Sua antiga vida era de obscenidades, bebedeira e idolatria. Era uma vida caótica anteriormente, que descrevia mais os pagãos gentios do que os judeus do século I. Os compatriotas deles estão surpresos por eles agora viverem de maneira diferente. Embora sofrer seja ardente prova, aparentemente não há a vinculação do martírio. Além do mais, a perseguição é normalmente a exceção. A tradição antiga sugere que Pedro foi martirizado em Roma junto com a severa perseguição de Nero aos cristãos depois do incêndio de Roma, ali no ano 64 depois de Cristo. Esta carta foi escrita provavelmente
perto do fim da vida de Pedro, mas enquanto ele ainda poderia dizer: honrai ao rei. O início dos anos 60, ali depois de Cristo, é uma boa estimativa para a composição de 1 a Pedro. O esboço de 1 Pedro, dentro do esboço de 1 Pedro, nós temos a introdução, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 2. Temos o nosso primeiro ponto, a fé e esperança dos crentes no mundo, capítulo 1, versículo 3, até o capítulo 2, versículo 10. Dentro desse nosso primeiro ponto, que fala da fé dos crentes no mundo, fala o seguinte: regozijando na esperança da volta de Cristo. Uma vida justa devido à esperança. Renovação para o povo de Deus. Leiam o livro, acompanhem as passagens bíblicas. O segundo ponto fala o seguinte: a conduta do crente nas circunstâncias diárias. Capítulo 2, versículo 11, até o capítulo 5, versículo 11. Dentro desse nosso segundo ponto, nós temos submissão e respeito pelos outros. Passagem bíblica aí, analisem. Sofrimento em nome de Cristo, servindo humildemente enquanto sofre. E nós temos a conclusão, que vai aqui, capítulo 5, versículo 12 ao versículo 14. Nesta conclusão, fala sobre Silvano, o irmão Silvano, coautor desta carta. Temos as saudações e temos as exortações finais com a bênção final ali. É uma carta maravilhosa, você tem que ler, verificar, vai dar entendimento e compreensão à aprovação, à luta, ao sofrimento. Vamos dar uma pausa aqui nesse vídeo e vamos dar continuidade. O Senhor abençoe a todos, graça e paz em Jesus.